Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Mindflex Educação Moderna, eu sou a professora Gisele Gonçalves e hoje nós teremos um caso clínico sobre úlcera péptica associada ao uso de anti-inflamatório não esteroidal, um AINE. Se você gosta de aprender fisiologia e farmacologia por meio de casos clínicos, clique no botão inscreva-se e ative o sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Vamos para o nosso caso clínico? A nossa paciente, ela chama Ana. Ana tem 63 anos de idade e há 2 anos sofre de artrite reumatoide. Para aliviar as dores que essa doença promove, o seu reumatologista ele prescreveu o uso de ibuprofeno diariamente. Acontece que, nos últimos 3 meses, Ana, além das dores nas articulações, ela também tem sentido muito cansaço e uma dor forte na boca do estômago, né? Ela aumentou o uso de ibuprofeno, essa dor no estômago não melhorou e por isso ela foi procurar um médico. Na consulta médica, ela nega náuseas, outros desconfortos do trato gastrointestinal além da dor. E o médico, então, ele faz um hemograma e com o resultado do hemograma, ele chega à conclusão que ela tem uma anemia microcítica, tá? Vamos olhar para o hemograma da Ana. Nessa figura, a gente consegue enxergar o esfregaço sanguíneo, né? Sendo que na figura superior eu tenho esfregaço sanguíneo de um paciente normal e na figura inferior eu tenho o esfregaço sanguíneo da nossa paciente, da Ana. Veja que com a microscopia eu já consigo enxergar que o sangue de Ana ele apresenta sim hemácias menores do que o nosso esfregaço de referência. Além disso, as hemácias do esfregaço da Ana, elas estão com um halo maior. Vamos ver agora como essas observações visuais, né, obtidas por meio de um microscópio, elas são traduzidas no hemograma. Então veja, esse é o resultado do hemograma de Ana. Veja que ela tem eritrócitos, ou seja, hemácias com valor menor que o valor de referência, esse é um valor de referência para mulheres, né? Então ela tem 3,8 milhões por milímetro cúbico, sendo que o valor de referência ele fica entre 4,5 a 6, tá? Além disso, a hemoglobina de Ana, ela está menor, né? Está em menor quantidade, em 10,9 gramas por decilitro, tá? O VCM, ele se refere ao volume corpuscular médio, ou seja, ao tamanho das hemácias. Veja, aqui a gente consegue obter a informação que as hemácias de Ana, elas são menores do que o valor de referência, porque ela está em 76, né? Então eu posso dizer que a Ana, sim, tem uma anemia, devido a essa diminuição de eritrócito e hemoglobina, e ela é uma anemia microcítica, porque as suas hemácias estão menores do que o valor de referência, tá? O HCM, ele é condizente com a hemoglobina corpuscular média, ou seja, o quanto que a Ana tem de hemoglobina média, né? E veja que a hemoglobina média dela está abaixo também, está em 26 gramas por decilitro, né? E isso justifica o cansaço que Ana vem sentindo, já que ela tem menos hemoglobina, tá? O CHCM é a quantidade de hemoglobina em cada hemácia, né? Então é a concentração de hemoglobina corpuscular média e a quantidade que ela carrega de hemoglobina em suas hemácias, em cada hemácia, ela é abaixo ali do que o esperado, tá em 27 gramas por decilitro. O RDW já é uma análise condizente com o tamanho heterogêneo das suas hemácias. Elas estão muito heterogêneas. A gente encontra ali hemácias maiores, né, hemácias menores, né? Ou seja, vou voltar ali na figura para a gente ver. Olha, as hemácias da Ana, ela tem algumas hemácias que se aproximam ao tamanho do normal, né? Das hemácias do esfregaço sanguíneo normal, e temos hemácias bem pequenas, muito pequenas, e também de diversas formas, tá? Isso é analisado pelo RDW. Bom,
Com isso, né, o médico ele pede para que Ana seja encaminhada para um gastroenterologista, né, porque ele desconfia que Ana está tendo um sangramento gástrico, né, perda de sangue, e essa perda de sangue é que está levando a essa anemia microcítica, né, por deficiência de ferro, tá? Então ela chega lá no gastro e o gastro ele pede ali uma endoscopia. Então vamos olhar para a endoscopia de Ana e realmente ele confirma que Ana ela tem uma úlcera gástrica bem importante, tá? Bom, com a história da Ana, né, o gastro ele vê a possibilidade que essa úlcera ela é decorrente do uso de ibuprofeno, o anti-inflamatório não esteroidal não seletivo, e pede para que ela marque uma consulta com um cardiologista, para esse cardiologista avaliar a possibilidade de trocar esse ibuprofeno, esse AINE não seletivo, por um AINE seletivo, por um Coxib. Bom, esse é o nosso caso clínico, tá certo? Para a gente discutir esse caso clínico de forma mais tranquila, eu dividi essa discussão em 3 vídeos. Nesse vídeo, nós vamos falar mais sobre a fisiopatologia da artrite reumatoide e por que o médico escolheu o ibuprofeno para tratar essa artrite reumatoide. Tá? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os metabólitos do ácido araquidônico e dos mecanismos de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. No terceiro e último vídeo, nós vamos ver por que a Ana precisa de uma avaliação de um cardiologista para discutir ali a possível troca de um Coxib não seletivo por um seletivo. Então vamos começar com a discussão sobre a fisiopatologia da artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória autoimune, crônica e sistêmica. Veja, ela começou nas articulações das falanges das mãos, né? E depois, posteriormente, ela foi para os joelhos, né? Isso é uma característica de uma doença autoimune sistêmica. Ela começa numa região e pode ir aparecendo em outras regiões, tá? O principal alvo dessa doença é a membrana sinovial. Ou seja, por ser uma doença autoimune, né, a resposta imunológica inflamatória, né, da Ana, ela está sendo direcionada contra um tecido próprio, né, contra essa membrana sinovial. Essa inflamação persistente, ela pode ir levando à destruição da cartilagem de forma progressiva, com deformações, inclusive ósseas. Essas deformações, elas geralmente são irreversíveis. Nas crises, o paciente com artrite reumatoide, ele sente uma dor muito intensa e por isso ele precisa usar um fármaco para ajudar no combate a essa dor. A artrite reumatoide, ela comete principalmente pessoas mais idosas, entre 50 e 75 anos, e a nossa paciente, a Ana, ela tem 63 anos, então ela está dentro desse grupo. Além disso, essa doença tem uma predisposição maior em mulheres do que em homens, numa proporção de 3:1. Agora nós vamos olhar o mecanismo fisiopatológico. A doença autoimune, ela tem um fator genético, né? E essa alteração genética, ela acontece no gene do HLA, do antígeno leucocitário humano. Esse gene, ele tem diversas regiões, mas a região DRB1 é a região onde eu vou encontrar uma alteração, né, para desenvolver a doença artrite reumatoide. Quando tem essa alteração nessa região do gene HLA, isso vai promover uma falha de tolerância imunológica. O que é isso? As células da resposta imune adaptativa do tipo T e do tipo B, quando elas encontram antígenos próprios, ou seja, estruturas próprias do tecido, ela não reconhece como própria e ela acaba reagindo contra. Isso é uma falha de tolerância desses linfócitos frente aos tecidos próprios. Além desses fatores genéticos, nós temos também, contribuindo com essa doença, fatores ambientais, como por exemplo, tabagismo
infecções, principalmente na região da cavidade oral, né, como por exemplo periodontite, e também desequilíbrio da microbiota intestinal. Todos esses fatores ambientais, eles promovem uma modificação enzimática de proteínas próprias e isso dificulta as células imunes a reconhecer como próprio, tá? Então elas passam a reconhecer como não próprio e passam a atacar essas estruturas. O principal processo, né, envolvido nisso é a troca de um aminoácido da arginina pela citrulina, né? E por isso que esse processo é conhecido também como citrulinação. A figura ao lado está mostrando células da resposta imune adaptativa do tipo T, TH17, TH1 e do tipo B, que são responsáveis pela produção de anticorpos, né? Reconhecendo estruturas da membrana sinovial, né? E combatendo, atacando, reagindo contra, né? Criando ali um ambiente pró-inflamatório, né? Essa inflamação crônica e persistente vai então levando à destruição da cartilagem e da estrutura óssea. Para tratar essa doença, temos 3 possíveis fármacos, tá? Os imunossupressores, os anti-inflamatórios esteroidais e os anti-inflamatórios não esteroidais. Os imunossupressores, eles vão inibir a resposta imune adaptativa, ou seja, eles vão inibir os linfócitos T e os linfócitos B. Como essas células são as células mediadoras dessa doença, esses fármacos, eles têm um bom efeito, né, terapêutico. O problema desses fármacos é o efeito colateral que eles promovem, já que essa inibição, né, da resposta imunológica dos linfócitos T e linfócito B, ela não vai ser específica para aqueles linfócitos que estão combatendo, reagindo contra a membrana sinovial. Vai ser para todos os linfócitos, né? E esses linfócitos, eles são importantes para combater infecções, né? Então, diante disso, o paciente que faz uso de imunossupressor, ele fica com uma predisposição maior em desenvolver infecções e até câncer, tá? E por conta disso, a terapia que usa imunossupressor não é a de primeira escolha, tá? A segunda classe de fármaco que pode ser usada para essa terapia são os anti-inflamatórios esteroidais, são os conhecidos corticosteroides. Os corticosteroides, eles têm uma atividade anti-inflamatória bem potente, já que eles vão inibir, né, a fosfolipase A2, então elas vão inibir tanto os metabólitos da via da ciclooxigenase quanto da lipoxigenase. Porém, esses anti-inflamatórios, eles também têm efeitos colaterais importantes, tá? Principalmente quando eles são usados por longo período. E por a artrite reumatoide ser uma doença crônica, há a necessidade de um fármaco que seja usado ali a longo prazo. O terceiro e último fármaco que pode ser utilizado nessa terapia são os anti-inflamatórios não esteroidais. E um exemplo deles é o que a nossa paciente está fazendo uso, o ibuprofeno. Eles têm como mecanismo de ação a inibição da ciclooxigenase. Essa é uma enzima que converte o ácido araquidônico em prostaglandinas. E as prostaglandinas, elas são mediadores pró-inflamatórios. Então, elas aumentam o processo inflamatório. O uso de ibuprofeno diminui essa conversão e dessa maneira vai diminuir a inflamação. Os detalhes do metabolismo do ácido araquidônico, né, em prostanoides e os mecanismos de ação dos fármacos AINES, nós veremos de forma bem detalhada no próximo vídeo. Assim a gente termina a nossa primeira discussão desse caso clínico, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, me dê um joinha, por favor, para me apoiar. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!